Você se casaria com um desconhecido por dinheiro? Você confiaria em um estranho por uma única noite, se isso mudasse sua vida inteira? E se ele fosse um milionário desesperado, correndo contra o tempo para herdar uma fortuna, e você fosse uma mãe solteira, sem teto, sem rumo, com um bebê no colo? Essa é a história de uma mulher comum e um homem poderoso que não acreditava no amor. Até ser tocado por um gesto simples, verdadeiro e profundo. Curta se você acredita que o amor pode surgir mesmo em meio à pressa e à dor. Comente. O destino sabe o que faz se você acredita em encontros improváveis. Compartilhe com alguém que ama histórias de superação e romance inesperado. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes que aquecem o coração. O telefone vibrou na mesa de mogno polido, cortando o silêncio gelado do escritório no último andar. Henrico Ferraz nem sequer ergueu os olhos dos papéis espalhados à sua frente. O aroma amargo do café esquecido misturando-se ao cheiro de couro dos móveis importados. A luz fria da tarde paulistana filtrava-se pelas enormes janelas de vidro, criando sombras alongadas que pareciam engolir qualquer vestígio de calor humano naquele ambiente. Ferraz. A voz do outro lado da linha fez com que seus dedos se crisparam involuntariamente ao redor da caneta dourada. Dr. Sebastião Mendes, o advogado da família há décadas, nunca ligava por trivialidades. Henrico, preciso vê-lo urgentemente. É sobre a herança de seu avô. O gosto metálico da irritação subiu pela garganta de Henrico. Joaquim Ferraz havia morrido há 3 meses, deixando para trás um império construído com punhos de ferro e um neto que herdara apenas a frieza, jamais o afeto. Pensei que tudo já estivesse resolvido, doutor. O silêncio do outro lado durou tempo demais. Henrico podia ouvir o tic-tac do relógio suíço na parede, cada segundo marcando sua crescente impaciência. Há uma cláusula particular. Precisa vir até meu escritório, agora. 1 hora depois, Henrico estava sentado na poltrona de veludo bordô que rangeu sob seu peso, observando o advogado idoso folhear papéis com dedos trêmulos. O escritório cheirava a papel antigo e verniz, uma mistura que sempre lhe remetia à infância sombria na mansão do avô. A fortuna completa, incluindo as empresas, as propriedades e os investimentos. Dr. Sebastião pausou, ajustando os óculos de aro dourado. Só será sua se você se casar nas próximas 24 horas. As palavras ecoaram no ambiente como pedras jogadas em águas paradas. Henrico sentiu uma risada seca e áspera escapar de seus lábios. Está brincando comigo, doutor? Seu avô foi muito específico. O advogado deslizou o testamento pela mesa, o papel crepitando como folhas secas. Ele acreditava que você precisava aprender sobre compromisso, sobre construir algo além de negócios. Se não se casar até às 17 horas de amanhã, tudo será doado para a caridade. Henrico ergueu-se bruscamente, a cadeira raspando no chão de tábua corrida. O sangue pulsava em suas têmporas, e ele podia sentir o suor frio começando a formar-se entre os ombros, mesmo com o ar-condicionado funcionando no máximo. 24 horas. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Para encontrar alguém disposta a se casar comigo? Exatamente. Henrico caminhou até a janela, observando o movimento frenético da Avenida Paulista lá embaixo. Pessoas minúsculas corriam de um lado para outro, cada uma com seus próprios problemas, seus próprios prazos, mas nenhuma com um ultimato tão absurdo quanto o seu. E se eu não conseguir? Então será apenas mais um homem rico que perdeu uma fortuna por orgulho. As palavras do advogado o atingiram como um soco no estômago. Henrico fechou os punhos, sentindo as unhas cravarem-se nas palmas das mãos. Toda sua vida havia sido construída sobre a expectativa daquela herança. Cada decisão, cada sacrifício, cada relacionamento que havia sabotado por medo de parecer vulnerável. Há alguma especificação sobre o tipo de casamento?
Dr. Sebastião folheou mais algumas páginas, o som do papel ecoando no silêncio tenso. Deve ser oficializado em cartório. Não há menção sobre duração ou autenticidade dos sentimentos. Um sorriso frio se desenhou nos lábios de Henrico. Claro, tudo na vida de Joaquim Ferraz havia sido sobre aparências, sobre manter a fachada da família perfeita enquanto o interior apodrecer lentamente. Então posso fazer um acordo. Henrico virou-se, encarando o advogado com aquela expressão calculista que usava nas reuniões mais difíceis. Um contrato temporário. Casamento de conveniência. Tecnicamente, isso atenderia aos requisitos. Henrico sentiu os músculos dos ombros relaxarem ligeiramente. Era apenas mais um negócio, mais uma transação. Encontraria alguém disposta a representar o papel por uma quantia generosa, oficializariam a união e depois cada um seguiria sua vida. Muito bem. Ele ajustou o nó da gravata, respirando fundo o ar-condicionado que carregava um leve aroma de lavanda. Preciso de indicações. Mulheres que entenderiam a natureza puramente comercial do arranjo. O advogado corou ligeiramente, ajustando os óculos. Henrico, talvez você devesse considerar... Não. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Não quero conselhos sobre amor ou relacionamentos. Quero uma solução prática para um problema prático. 3 horas depois, Henrico estava de volta ao seu apartamento na Zona Sul, telefone colado à orelha, fazendo ligações frenéticas. Cada não que recebia aumentava a pressão em seu peito, como se o ar estivesse ficando mais rarefeito. Desculpe, Henrico, mas isso é loucura demais até para mim. A voz de Marcela, sua última amante casual, soou metálica através do aparelho. Ele encerrou a chamada e jogou o telefone no sofá de couro italiano, o som abafado pelo tecido. Pela primeira vez em anos, Henrico Ferraz não tinha controle sobre uma situação. A sensação era sufocante, como usar um terno 2 numerações menor. Caminhou até a varanda, onde a brisa noturna carregava o cheiro de asfalto quente e poluição. São Paulo se estendia diante dele como um mar de luzes piscantes, cada uma representando vidas que ele nunca se importara em conhecer ou compreender. O relógio marcava 11h43. Restavam 17 horas e 17 minutos para que todo seu mundo desmoronasse. Henrico fechou os olhos, sentindo o vento gelado da madrugada cortar-lhe o rosto como pequenas navalhas. Talvez fosse isso que o avô havia planejado desde o início. Não uma lição sobre amor, mas sobre humildade, sobre descobrir que nem tudo na vida podia ser comprado ou controlado. Mas ele ainda tinha tempo, e Henrico Ferraz jamais havia desistido de uma batalha. A chuva começou como uma promessa sussurrada. Pequenas gotas que salpicavam o para-brisa do Porsche preto, enquanto Henrico dirigia pelas ruas desertas da madrugada. O cheiro de terra molhada se misturava ao aroma do couro dos bancos, criando uma atmosfera pesada que espelhava perfeitamente seu estado de espírito. Suas mãos, normalmente firmes ao volante, tremiam quase imperceptivelmente enquanto o ponteiro do velocímetro oscilava entre a pressa e o desespero. 16 horas. Era tudo o que restava. O cartório havia sido sua última esperança. Uma funcionária conhecida, alguém que pudesse acelerar os processos burocráticos em troca de uma quantia substancial. Mas mesmo ela havia olhado para ele com uma mistura de pena e incredulidade quando soube do prazo impossível. Senhor Ferraz, o senhor precisa entender que casamento não é como assinar um contrato comercial. Há documentações, há prazos. Agora, dirigindo sem destino pelas artérias da cidade adormecida, Henrico sentia o gosto amargo da derrota subindo pela garganta. A chuva intensificou-se gradualmente, transformando-se de um chuvisco tímido em gotas grossas e pesadas que martelavam o teto do carro como dedos impacientes. Foi quando a viu. Primeiro,
Apenas uma silhueta indistinta encostada contra a parede de um prédio antigo, protegida precariamente por uma marquise quebrada. Mas algo naquela figura curvada o fez diminuir a velocidade, como se uma força invisível tivesse puxado seu pé do acelerador. Helena estava sentada no meio-fio molhado, suas costas apoiadas contra a parede de tijolo descascado, segurando um embrulho pequeno e precioso contra o peito. A luz amarelada do poste revelava cabelos castanhos grudados no rosto pela umidade, roupas simples mas limpas que agora começavam a absorver a água da chuva como esponjas sedentas. Henrico estacionou o carro a poucos metros de distância, o motor ronronando suavemente enquanto ele observava a cena através do vidro embaçado. Havia algo na postura daquela mulher que o intrigava. Não era a posição de alguém que havia desistido, mas sim de alguém que ainda lutava, mesmo quando não havia mais por onde correr. O bebê em seus braços começou a chorar, um som agudo e desesperado que cortou através do barulho da chuva e atingiu algo profundo no peito de Henrico. Ele a viu ajustar o cobertor minúsculo, sussurrando palavras que ele não conseguia ouvir, mas cujo tom gentil e tranquilizador chegava até ele como uma melodia familiar e, ao mesmo tempo, completamente estranha. Pela primeira vez em anos, Henrico agiu por impulso. Desligou o motor e saiu do carro, a chuva o atingindo imediatamente como pequenas balas geladas. Seus sapatos italianos pisotearam poças d'água que refletiam as luzes da rua, criando ondas concêntricas que se espalhavam e desapareciam rapidamente. Com licença. Helena ergueu o rosto, e Henrico sentiu algo estranho acontecer em seu estômago. Não era a beleza clássica que estava acostumado a admirar em revistas ou eventos sociais. Era algo mais cru, mais real. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase chocolate, e carregavam uma mistura de cansaço, determinação e uma dignidade que permanecia intacta apesar das circunstâncias. Se está procurando programa, o senhor se enganou de pessoa. Sua voz tinha uma textura rouca, como se houvesse chorado recentemente, mas ainda assim mantinha uma firmeza que o surpreendeu. Henrico sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era isso que pretendia insinuar, mas percebeu como sua abordagem deveria ter soado para uma mulher sozinha na madrugada. Não, eu... Ele passou a mão pelos cabelos molhados, gotas escorrendo pela nuca. Vi você aqui e pensei, você precisa de ajuda. Helena o examinou por um longo momento, seus olhos percorrendo o terno caríssimo agora encharcado, o relógio que provavelmente custava mais que a maioria das pessoas ganhava num ano, a postura ereta que gritava privilégio e poder. Uma expressão de desconfiança cruzou seu rosto. E por que um homem como o senhor se importaria com alguém como eu? A pergunta o atingiu como um tapa na cara. Por que se importava? 5 horas atrás, teria passado direto, talvez até aumentado a música do carro para abafar qualquer ruído inconveniente do mundo exterior. Mas agora, com o prazo se aproximando como uma guilhotina, com toda a sua vida cuidadosamente construída, prestes a desmoronar, havia algo naquela mulher que o fazia sentir humano. Por que? Henrico hesitou, a chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas que ele nunca permitiria a si mesmo chorar. Porque talvez eu precise mais de ajuda do que você. Helena franziu o senho, ajustando o bebê que havia parado de chorar e agora olhava para Henrico com aqueles olhos enormes e curiosos que só as crianças possuem. O cobertor estava encharcado, grudando no corpinho minúsculo. Que tipo de ajuda um homem rico como o senhor poderia precisar de uma mulher como eu? Henrico olhou ao redor.
A rua estava completamente deserta. Apenas o som da chuva e o zumbido distante de um transformador, criando uma trilha sonora melancólica para aquela conversa surreal. Ele podia sentir o cheiro de terra molhada se intensificando, misturado ao aroma sutil de talco infantil que emanava do bebê. Você tem documentos? RG, CPF. Helena recuou ligeiramente, seus braços se fechando de forma protetora ao redor da filha. Por quê? Vai me denunciar por estar na rua com uma criança? Não. Henrico se ajoelhou na calçada molhada, não se importando com o fato de que suas calças de grife estavam sendo arruinadas pela água suja. Vou fazer uma proposta que vai soar completamente louca. Então pode ir embora agora e economizar nosso tempo. Mas ela não se levantou. Não saiu. Permaneceu ali, esperando, e Henrico percebeu que havia uma curiosidade cautelosa em seus olhos que não havia estado lá antes. Preciso me casar nas próximas... Ele verificou o relógio, a água da chuva fazendo o mostrador brilhar sob a luz do poste. 15 horas. É uma longa história, mas se eu não fizer isso, vou perder tudo que construí na vida. Helena soltou uma risada curta e sem humor. E achou que uma mendiga na rua seria a candidata perfeita? Você não é mendiga. A certeza em sua própria voz o surpreendeu. Não sei o que aconteceu com você, mas posso ver que não é o que você realmente é. Ela ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando seu rosto como se procurasse por sinais de mentira ou má intenção. A chuva continuava caindo, criando pequenos riachos que corriam pelas sarjetas carregando folhas mortas e detritos urbanos. Minha filha está com febre. Sua voz saiu tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. Precisamos de um lugar para passar a noite, um lugar quente e seco. Então aceita? Não sei nem o que está propondo direito. Henrico se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Ela hesitou por um momento antes de aceitar, e quando seus dedos se tocaram, ele sentiu um choque elétrico que não tinha nada a ver com a umidade ou o frio. Casamento no papel. Hoje cedo. Você ganha dinheiro suficiente para recomeçar a vida e eu mantenho a minha. Helena se ergueu lentamente, balançando ligeiramente sob o peso do bebê e da exaustão. Seus olhos encontraram os dele novamente, e desta vez havia algo diferente ali. Não esperança exatamente, mas talvez a mais tênue possibilidade dela. E depois? Depois, cada um segue seu caminho. Ela olhou para a filha, que havia adormecido apesar da chuva e do frio, seus pequenos punhos cerrados contra o peito. Quando ergueu o rosto novamente, Henrico viu uma lágrima se misturar à água da chuva em sua bochecha. Quanto? O suficiente para que você nunca mais precise passar uma noite na chuva. Helena fechou os olhos por um momento, e Henrico podia quase ver os pensamentos correndo por sua mente, como os carros que ocasionalmente passavam pela rua, faróis cortando a escuridão antes de desaparecer novamente. E se eu disser sim? Como sei que não vai me abandonar depois que conseguir o que quer? Porque... Henrico parou, percebendo que não tinha uma resposta preparada para essa pergunta. Por que ela deveria confiar nele? Ele que nunca havia se mostrado digno de confiança em nenhum relacionamento, que havia transformado sua vida numa série de transações frias e calculadas. Porque não tenho mais nada a perder. A honestidade de sua resposta o surpreendeu. E talvez seja isso que preciso para entender que algumas coisas na vida não podem ser compradas ou controladas. Helena o estudou por mais um longo momento, e então, lentamente, assentiu com a cabeça. O hotel escolhido por Henrico era daqueles que sussurravam luxo em cada detalhe. Mármore de Carrara no lobby, lustres de cristal tcheco que derramavam luz dourada como mel espesso e um aroma sutil de jasmim que parecia brotar das próprias paredes.
Helena pisou no tapete persa com seus tênis encharcados, deixando pegadas úmidas que se destacavam como manchas de vulnerabilidade contra toda aquela opulência. O bebê havia despertado no carro e agora seus olhinhos curiosos absorviam cada reflexo, cada brilho, como se estivesse vendo cores pela primeira vez. Helena ajustou o cobertor molhado ao redor da filha, seus dedos tremendo não apenas pelo frio, mas pela magnitude do que estava prestes a fazer. Suíte presidencial, Sr. Ferraz. O recepcionista, um homem de meia idade com um uniforme impecável, entregou as chaves sem demonstrar surpresa pela aparência contrastante do casal. Posso providenciar algo para a senhora e a criança? Helena sentiu o calor subir pelo pescoço. Era óbvio o que o homem estava pensando, que tipo de mulher chegava encharcada de chuva com um bebê no colo, acompanhando um milionário no meio da madrugada. Roupas secas. A voz de Henrico cortou através de seus pensamentos, firme e sem espaço para questionamentos. E leite morno para o bebê. Também fraldas, se conseguir encontrar a essa hora. Certamente, senhor. O elevador subiu em silêncio, apenas o som suave da música clássica preenchendo o espaço entre eles. Helena podia sentir o olhar de Henrico sobre ela através do espelho, mas não conseguia encará-lo de volta. A realidade do que havia concordado em fazer estava começando a se solidificar em seu estômago como chumbo derretido. A suíte era maior que qualquer casa onde Helena já havia morado. Janelas do chão ao teto revelavam a cidade que nunca dormia, suas luzes cintilando como estrelas caídas. Mas foi o aquecimento que a atingiu primeiro. Um calor envolvente e suave que fez seus músculos tensos finalmente relaxarem após horas de tensão. Você pode usar o quarto. Henrico apontou para uma porta dupla de madeira escura. Eu fico na sala. Helena hesitou na entrada, observando-o remover o paletó encharcado e afrouxar a gravata. Mesmo desarrumado, mesmo com os cabelos grudados na testa pela chuva, ele mantinha uma elegância natural que falava de gerações de privilégio e refinamento. Por que está fazendo isso? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Henrico parou de se secar com a toalha que havia encontrado no banheiro, seus olhos encontrando os dela através do reflexo da janela. Já lhe disse, preciso me casar. Isso não explica por que escolheu uma completa estranha. Uma mulher com uma criança, sem dinheiro, Sem o quê? Ele se virou completamente e Helena viu algo em seus olhos que não esperava. Uma espécie de dor crua, como se sua pergunta tivesse tocado em algo que ele preferira manter enterrado. Sem interesse em minhas contas bancárias, sem agenda política, sem família que vai querer se aproveitar da situação. O bebê começou a choramingar e Helena automaticamente começou a balançá-la suavemente, sussurrando palavras de conforto. Era um gesto tão natural, tão instintivo, que Henrico se viu hipnotizado pela cena. Qualquer mulher do meu círculo social transformaria isso num circo. Sua voz saiu mais baixa, quase confessional. Contratos pré-nupciais, negociações, famílias inteiras envolvidas. Você apenas precisa de ajuda, e eu posso oferecer isso. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. O serviço de quarto havia chegado com as roupas secas, um conjunto feminino simples, mas de qualidade, e roupinhas de bebê tão macias que Helena teve que segurar a respiração quando as tocou. Como soube o tamanho? Ela perguntou, admirando um macacãozinho rosa que parecia feito sob medida para sua filha. Chutei. Henrico desviou o olhar, como se admitir que havia prestado atenção nesses detalhes o deixasse desconfortável. Vá se trocar. Precisamos conversar sobre os detalhes práticos. O banheiro da suíte era maior que alguns apartamentos que Helena havia visitado.
A banheira de mármore podia facilmente acomodar 3 pessoas, e as torneiras douradas brilhavam como joias sob a luz suave dos spots embutidos no teto. Ela deu banho na filha primeiro, usando os produtos de luxo do hotel que cheiravam a lavanda e baunilha. Pela primeira vez em semanas, sua filha pareceu verdadeiramente relaxada, chapinhando na água morna, enquanto Helena lavava cuidadosamente seus cabelos finos. O vapor do banho carregava todos aqueles aromas deliciosos, criando uma atmosfera quase surreal de paz e segurança. Mamãe vai fazer uma coisa muito estranha amanhã, meu amor. Helena sussurrou enquanto secava a pequena com uma toalha, que era mais macia que qualquer tecido que já havia tocado. Mas é para te dar uma vida melhor, para que você nunca tenha que passar frio ou fome. Quando saiu do banheiro, encontrou Henrico parado diante da janela, um copo de uísque na mão, observando a cidade lá embaixo. Ele havia trocado o terno molhado por roupas casuais, jeans escuros e uma camisa branca que realçava a largura de seus ombros. Sem a armadura formal dos negócios, ele parecia mais jovem, mais humano. Melhor? Ele perguntou sem se virar. Muito, obrigada. Helena se sentou no sofá de couro, acomodando a filha que agora estava limpa, seca e vestindo roupas que custavam mais que seu antigo salário mensal. A criança olhava ao redor com aquela curiosidade infinita dos bebês, como se cada reflexo na superfície polida dos móveis fosse um pequeno milagre. Preciso saber seu nome completo. Henrico finalmente se virou, apoiando-se contra a janela. Para os papéis. Helena Santos Silva. Ela hesitou por um momento. E ela é Sofia. Sofia. Ele repetiu o nome como se estivesse testando seu sabor. É um nome bonito. Algo na forma como ele disse o nome fez o coração de Helena acelerar ligeiramente. Havia uma suavidade ali que não combinava com a imagem do empresário frio que ela havia construído na mente. E você? Sei que é Henrico Ferraz, mas... Henrico Joaquim Ferraz. Ele tomou um gole do uísque e Helena podia ver a tensão em seus ombros mesmo através da postura relaxada. 32 anos, solteiro, sem filhos. Pelo menos até amanhã. Até amanhã? Quando nos casarmos, Sofia tecnicamente se tornará minha enteada no papel. A palavra caiu entre eles como uma pedra em águas paradas. Helena não havia pensado nisso, na complexidade legal do que estavam fazendo. Sua filha, sua preciosa Sofia, seria pelo menos oficialmente ligada a esse homem que era praticamente um estranho. Isso te incomoda? Henrico perguntou, notando a expressão que havia cruzado seu rosto. Deveria? Não sei. Ele colocou o copo na mesa de centro, o som do cristal contra a madeira ecoando no silêncio. Nunca pensei em ter filhos. Nunca me pareceu compatível com o tipo de vida que levo. Que tipo de vida é essa? Henrico se sentou na poltrona em frente a ela e Helena podia ver as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a tensão que ele carregava nos ombros como um fardo invisível. Solitária. A palavra saiu tão baixa que ela quase não ouviu. Controlada. Previsível. Até esta noite, eu sabia exatamente como cada dia seria. Reuniões, negociações, lucros, perdas, tudo calculado, tudo planejado. E agora? Agora estou num hotel com uma mulher cujo sobrenome descobri há 5 minutos, prestes a me casar para salvar uma herança que talvez nem mereça. Ele riu, mas não havia humor no som. Acho que essa é a primeira decisão verdadeiramente impulsiva que tomo em anos. Sofia havia adormecido nos braços de Helena, seu corpinho relaxado irradiando um calor que parecia aquecer não apenas o colo de sua mãe, mas todo o ambiente ao redor. Helena olhou para baixo, admirando as pestanas longas que faziam sombras suaves nas bochechas rosadas da filha. Posso fazer uma pergunta pessoal? Henrico disse depois de um longo momento.
Acho que após esta noite, poucas coisas seriam consideradas pessoais demais. O pai dela... Onde está? Helena sentiu os músculos de seu maxilar se tensionarem automaticamente. Era uma pergunta que esperava, mas isso não a tornava mais fácil de responder. Desapareceu quando soube da gravidez. Sua voz saiu mais firme do que ela sentia por dentro. Aparentemente, compromisso não estava em seus planos de carreira. Sinto muito. Não sinta. Helena ergueu o queixo com uma determinação que surpreendeu a ambos. Sofia e eu estamos melhor sozinhas. Pelo menos até esta noite estávamos nos virando bem. O que aconteceu para você estar na rua? Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de todas as decisões ruins, de toda a má sorte, de todos os pequenos desastres que haviam se acumulado até este ponto. Perdi o emprego há 2 semanas, não consegui pagar o aluguel. O proprietário não quis esperar, mesmo eu implorando por mais alguns dias. Ela abriu os olhos, encarando-o diretamente. Estava indo para a casa de uma amiga, mas o ônibus quebrou no meio do caminho. Gastei meu último dinheiro num táxi que me deixou a 3 quarteirões de lá. Quando cheguei, descobri que ela havia se mudado. E a chuva começou. Helena sorriu, mas não havia alegria na expressão. Sofia estava ficando com febre, e eu não sabia mais o que fazer. Estava sentada naquela calçada, tentando entender como havia chegado até ali. Como uma mulher formada, inteligente, trabalhadora, havia se tornado uma sem-teto com uma criança doente nos braços. Henrico se inclinou para a frente, e Helena podia ver algo mudando em seu rosto, como se estivesse vendo-a verdadeiramente pela primeira vez. Você não é uma vítima. Sua voz carregava uma certeza que a surpreendeu. Você é uma sobrevivente. Não me sinto como uma. Mas é. E amanhã vamos ser 2 sobreviventes, fingindo que sabem o que estão fazendo. Helena riu pela primeira vez naquela noite. Um som genuíno que pareceu dissipar parte da tensão que havia se acumulado entre eles. Este tem que ser o pedido de casamento mais estranho da história. Provavelmente. Henrico sorriu e Helena percebeu como isso transformava completamente seu rosto, tornando-o menos intimidador e mais acessível. Mas pelo menos é honesto. A madrugada derretia lentamente, em tons de rosa e dourado através das cortinas translúcidas, criando um caleidoscópio de cores suaves que dançavam pelas paredes da suíte. Helena havia acordado várias vezes durante a noite, não acostumada ao silêncio completo que o isolamento acústico do hotel proporcionava. Em casa, quando ainda tinha uma casa, sempre havia ruídos. Vizinhos discutindo, carros passando, sirenes distantes. Aqui, apenas o sussurro quase imperceptível do ar-condicionado e a respiração tranquila de Sofia ao seu lado. Henrico não havia dormido nenhuma hora. Permaneceu na poltrona junto à janela, observando a cidade despertar enquanto revirava em sua mente cada detalhe do que estava prestes a fazer. O uísque havia se transformado em café preto e este em água gelada, mas nada conseguia acalmar a sensação estranha que havia se instalado em seu peito desde que vira Helena protegendo a filha da chuva. Às 7 da manhã, ele ligou para Dr. Sebastião, sua voz cuidadosamente controlada enquanto informava que havia encontrado uma noiva e que estariam no cartório às 2 da tarde. O advogado fez algumas perguntas que Henrico respondeu com meias-verdades, omitindo cuidadosamente o fato de que havia conhecido Helena há menos de 12 horas. Henrico! A voz suave de Helena o fez se virar. Ela estava na porta do quarto, vestindo o roupão branco do hotel, que a engolia completamente, cabelos castanhos caindo em ondas naturais sobre os ombros. Bom dia! Bom dia! Como dormiu? Melhor do que em semanas. Ela se aproximou, e Henrico pode sentir o aroma delicado de sabonete e shampoo que ela havia usado no banho da noite anterior.
E você? Dormiu alguma coisa? Um pouco, mentiu, observando-a servir café da térmica que o serviço de quarto havia deixado. Seus movimentos eram graciosos, apesar da exaustão que ainda marcava seus traços. E havia algo hipnotizante na forma como ela cuidava de cada gesto, como se mesmo o ato simples de preparar café fosse importante. Sofia despertou com um chorinho suave e Helena imediatamente foi até ela, erguendo-a com a naturalidade de quem havia feito aquilo milhares de vezes. A criança grudou no colo da mãe, pequenos punhos agarrando o tecido felpudo do roupão. "Ela está melhor?" Henrico perguntou, aproximando-se sem nem perceber. A febre baixou. Helena sorriu, beijando a testa morna da filha. "Acho que ela só precisava de um lugar quente e seguro, como qualquer um de nós." Suas palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois queria examinar muito de perto. Henrico estendeu um dedo, e Sofia imediatamente o agarrou com suas mãozinhas minúsculas, seus olhos grandes e curiosos, estudando seu rosto com a seriedade cômica que apenas bebês possuem. "Ela não tem medo de estranhos." Helena observou algo em sua voz que Henrico não conseguiu identificar. Talvez ela seja mais inteligente que nós. Talvez saiba reconhecer quando alguém não representa perigo. Ou talvez ela seja jovem demais para saber que deveria ter medo. Henrico continuou deixando Sofia brincar com seu dedo, fascinado pela força surpreendente daquela pegada minúscula. Havia algo profundamente tocante na confiança absoluta da criança, na forma como ela o aceitava sem questionamentos ou reservas. "Henrico." Helena hesitou, mordendo o lábio inferior. "Sobre hoje, o que exatamente vai acontecer?" "Vamos ao cartório às 2. É uma cerimônia simples, apenas assinar papéis. Teremos que fingir que nos conhecemos há mais tempo. Mas fora isso..." Ele parou, percebendo como soava frio e transacional. "Desculpe, sei que isso deve ser estranho para você." "Não é isso." Helena se afastou ligeiramente, ainda segurando Sofia. "É que, bem, eu nunca me casei antes. Sempre imaginei que seria diferente." Henrico sentiu algo se contrair em seu peito. Claro que ela havia sonhado com um casamento de verdade. Que mulher não sonhava? E ele estava transformando aquilo em uma transação comercial, roubando-lhe a magia que deveria acompanhar um dos momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa. "Como você imaginava?" A pergunta saiu antes que ele pudesse contê-la. Helena corou ligeiramente, desviando o olhar para a janela onde a cidade agora pulsava com vida. "Tolice romântica. Um vestido branco, flores, família presente, alguém que me amasse o suficiente para querer passar a vida inteira comigo." Ela riu, mas o som carregava melancolia. "Acho que a vida tinha outros planos." "Ainda pode ter tudo isso," Henrico disse impulsivamente. "Um dia, quando encontrar a pessoa certa." "E você? Nunca pensou em se casar de verdade?" A pergunta o pegou desprevenido. Henrico passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena começava a reconhecer como sinal de desconforto. "Honestamente, não. Sempre achei que casamento era uma complicação desnecessária, uma distração dos negócios, uma forma de as pessoas se prenderem umas às outras por razões que não faziam sentido para mim. E agora... Ele olhou para ela, depois para Sofia, que havia adormecido novamente em seus braços, um sorriso pequeno curvando seus lábios minúsculos. "Agora não sei mais o que penso sobre muitas coisas." O resto da manhã passou em uma preparação estranhamente doméstica. Henrico fez algumas ligações, organizando os detalhes legais, enquanto Helena cuidava de Sofia e tentava processar a magnitude do que estava prestes a acontecer. Eles almoçaram juntos na suíte, uma refeição simples que se desenrolou com surpreendente naturalidade.
Há uma coisa que precisamos discutir, Henrico disse enquanto terminavam de comer. Dinheiro. Helena engoliu em seco. Esse era o aspecto da situação que mais a deixava desconfortável. A parte que fazia tudo parecer exatamente o que era. Uma transação. Quanto? 500 mil reais. A quantia caiu entre eles como uma bomba. Transferidos para sua conta assim que sairmos do cartório. Helena sentiu as pernas ficarem fracas. Era mais dinheiro do que ela ganharia em uma vida inteira de trabalho. Dinheiro suficiente para comprar uma casa, pagar a educação de Sofia, garantir um futuro que ela nem ousava sonhar. É muito. Sua voz saiu quase sussurrada. É menos do que eu perderia se não herdasse o patrimônio do meu avô. Mas mesmo assim, Helena... Henrico se inclinou sobre a mesa, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Você está me salvando, literalmente. Não há quantidade de dinheiro que seja muito para isso. E depois, quando tudo estiver resolvido, depois você e Sofia terão a vida que merecem. E eu voltarei à minha. Havia algo na forma como ele disse essas últimas palavras que fez Helena querer perguntar se era realmente isso que ele queria. Mas não era lugar dela questionar as escolhas de vida de um homem que acabara de conhecer. Por mais que uma parte crescente de si mesma começasse a se importar com as respostas. Às 2h em ponto, eles estavam no cartório. Helena havia escolhido um vestido azul marinho simples que Henrico mandara buscar numa boutique próxima e segurava um pequeno buquê de flores brancas que ele havia insistido em comprar. Para tornar menos transacional, ele havia explicado, e Helena vira algo em seus olhos que sugeria que as flores eram mais para ele do que para ela. A cerimônia foi exatamente como Henrico havia previsto. Rápida, burocrática, sem romance. Mas quando chegou a hora de se beijarem para selar a união, algo mudou. Henrico se inclinou em direção a Helena, e ela pode sentir o aroma de sua colônia misturado ao cheiro almiscarado de sua pele. Por um momento, seus olhos se encontraram, e Helena viu algo ali que não esperava, uma vulnerabilidade crua, como se ele estivesse se permitindo ser visto verdadeiramente pela primeira vez. Quando seus lábios se tocaram, foi elétrico. Não o beijo casto e formal que ambos esperavam, mas algo que fez o tempo parar e o mundo desaparecer ao redor deles. Helena sentiu as mãos de Henrico tremendo ligeiramente contra seu rosto e percebeu que as suas próprias estavam fazendo a mesma coisa. Quando se separaram, ambos estavam respirando como se tivessem corrido uma maratona. Os funcionários do cartório aplaudiram educadamente, alheios ao fato de que algo fundamental havia acabado de mudar entre os dois recém-casados. "Veja, senhora Ferraz", Henrico sussurrou contra sua orelha enquanto assinavam os papéis, e Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No carro de volta ao hotel, eles permaneceram em silêncio. Sofia dormia tranquilamente em seu bebê conforto novo, alheia ao fato de que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente inesperado. Helena olhava pela janela, processando o fato de que agora estava casada, de que havia uma aliança dourada em seu dedo que pesava muito mais do que deveria pesar. "Como se sente?" Henrico perguntou quando chegaram ao hotel. "Estranha", Helena admitiu. "Diferente, como se eu fosse uma pessoa completamente nova." "Eu também." Eles se olharam por um longo momento e Helena percebeu que havia algo nos olhos de Henrico que não estava lá pela manhã. Uma suavidade, uma abertura que fazia seu coração disparar de forma completamente irracional. "Henrico, eu sei." Ele interrompeu suavemente. "Eu sei." E naquele momento, ambos souberam que o que havia começado como uma simples transação comercial havia se transformado em algo muito mais complicado e infinitamente mais perigoso. Algo que nenhum dos dois havia planejado
mas que talvez fosse exatamente o que ambos precisavam. A manhã seguinte chegou acompanhada de uma realidade brutal que Henrico não estava preparado para enfrentar. Despertou no sofá da suíte com o pescoço dolorido e a sensação de que algo fundamental havia mudado no eixo de seu mundo. A luz dourada que filtrava pelas cortinas caía sobre Helena e Sofia, ainda adormecidas na cama king-size, criando um quadro de serenidade doméstica que o fez parar de respirar por um momento. Sofia estava aninhada contra o peito da mãe, seus cabelos finos, espalhados sobre o travesseiro como fios de seda. Helena tinha um braço protetor ao redor da filha, mesmo no sono mantendo aquela postura maternal que havia fascinado Henrico desde o primeiro momento. Havia algo profundamente íntimo naquela cena, algo que o fazia sentir como um intruso observando um momento sagrado. O telefone vibrou contra a mesa de centro, cortando através de seus pensamentos como uma lâmina. Dr. Sebastião, a herança. A realidade voltou como um balde de água fria, lembrando-o do motivo prático pelo qual estava ali, do negócio que havia acabado de concluir. Henrico, parabéns. A voz animada do advogado soou estranhamente alta no silêncio da suíte. Recebi os documentos do cartório. Tudo está em ordem. Posso passar aí às 10 para finalizar a transferência da herança? Henrico verificou o relógio. 8h15 da manhã. 2 horas para que tudo se concretizasse, para que toda sua vida voltasse ao curso planejado. Deveria estar se sentindo triunfante, aliviado. Em vez disso, havia um peso estranho em seu estômago, como se tivesse comido algo que não concordava com ele. Claro, estaremos aqui. Quando desligou, percebeu que Helena estava desperta, observando-o com aqueles olhos castanhos que pareciam ver muito mais do que ele gostaria de revelar. Ela se moveu cuidadosamente para não acordar Sofia, erguendo-se da cama como uma bailarina, evitando quebrar a delicadeza do momento. Era sobre a herança? Sua voz ainda carregava os vestígios do sono, rouca e íntima, de uma forma que fez algo se contrair no peito de Henrico. O advogado vem às 10, para finalizar tudo. Helena assentiu, mas ele percebeu como ela abraçou os próprios braços, como se de repente sentisse frio, apesar do aquecimento perfeito da suíte. Ela caminhou até a janela, observando a cidade que fervilhava lá embaixo, e Henrico não conseguiu deixar de notar como a luz da manhã realçava a curva de sua silhueta através da camisola simples que ela usava. E depois? A pergunta saiu tão baixa que ele quase não ouviu. Depois, Henrico hesitou, percebendo que não havia pensado verdadeiramente sobre o depois. Durante meses, toda sua energia havia sido focada em conseguir a herança, em superar o obstáculo absurdo que o avô havia colocado em seu caminho. O que viria após a vitória era um território inexplorado. Depois você e Sofia terão sua nova vida. E você terá a sua fortuna. Sim, a palavra caiu entre eles como uma pedra em um lago tranquilo, criando ondas de desconforto que se espalharam pelo silêncio. Helena continuou olhando pela janela, e Henrico se pegou estudando a linha de seus ombros, a forma como seus cabelos caíam como uma cortina castanha, protegendo-a de seu olhar. Posso fazer uma pergunta? Ela se virou, e havia algo em seus olhos que o fez se preparar instintivamente para uma questão que não queria responder. Claro. Você sente alguma coisa? A pergunta saiu num jato rápido, como se ela tivesse que forçá-la para fora antes de perder a coragem. Sobre ontem, sobre o beijo, sobre... isso tudo? A honestidade na pergunta o atingiu como um soco no estômago. Henrico podia mentir. Havia mentido sobre sentimentos a vida inteira, transformando cada interação romântica em uma transação calculada. Mas havia algo nos olhos de Helena que tornava a mentira impossível. Sinto. A admissão saiu mais rouca do que ele pretendia. E isso me apavora.
Helena deu alguns passos em sua direção, e Enrico podia sentir o calor irradiando de sua pele, o aroma sutil de sabonete e algo indefinivelmente feminino que era só dela. Por que te apavora? Porque... Enrico passou a mão pelos cabelos, procurando palavras para explicar algo que ele mesmo mal compreendia. Porque eu não sei como funcionar quando há sentimentos envolvidos. Minha vida inteira foi construída sobre controle, previsibilidade. E você e Sofia, vocês fazem tudo parecer bagunçado e complicado e irreal. Ele suspirou profundamente, sentindo como se estivesse admitindo uma fraqueza mortal. E eu não sei se quero isso. Não sei se sei como querer isso. Sofia começou a acordar, pequenos ruídos suaves escapando de seus lábios enquanto se espreguiçava. Helena imediatamente foi até ela, erguendo-a com movimentos automáticos e cheios de amor, que Enrico observou com algo próximo da inveja. Havia uma simplicidade naquele amor, uma pureza que contrastava brutalmente com a complexidade emocional que ele carregava. Ela está com fome, Helena sussurrou, beijando a testa morna da filha. Posso usar a cozinha para preparar a mamadeira? Claro. Ou posso pedir ao serviço de quarto? Não precisa, prefiro fazer eu mesma. Enrico a observou se mover pela kitchenette da suíte com eficiência silenciosa, aquecendo o leite e testando a temperatura contra o pulso, com a experiência de alguém que havia feito aquilo centenas de vezes. Sofia permanecia calma em seus braços, confiante de que suas necessidades seriam atendidas, e Enrico se viu fascinado por aquela dinâmica de cuidado mútuo. Você é uma boa mãe. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Helena sorriu, e foi o primeiro sorriso genuinamente feliz que ele havia visto dela. Obrigada. É a única coisa na vida que sei que faço bem. Tenho certeza de que há outras coisas. Talvez. Mas Sofia, ela me fez descobrir uma versão de mim mesma que eu não sabia que existia. Uma versão mais forte, mais corajosa. Helena olhou para a filha, que agora sugava a mamadeira com concentração adorável. Antes dela, eu aceitava qualquer coisa. Empregos ruins, relacionamentos ruins, condições ruins. Mas quando você tem alguém dependendo de você, quando há uma vida pequena e preciosa que conta contigo para sobreviver, você descobre do que é capaz. Enrico sentiu algo se apertar em sua garganta. Nunca havia tido alguém dependendo dele dessa forma. Nunca havia experimentado esse tipo de amor incondicional e transformador. Sua relação com o avô havia sido baseada em expectativas e desapontamentos mútuos. Seus relacionamentos românticos em conveniência e atração física superficial. Como é? A pergunta saiu antes que ele pudesse contê-la. Amar alguém assim? Helena o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando se ele realmente queria saber a resposta. É aterrorizante, ela disse finalmente, porque de repente você tem muito mais a perder do que sua própria vida. É como caminhar pelo mundo com o coração do lado de fora do peito, vulnerável a qualquer ferimento. Mas também é libertador. Porque quando você ama alguém mais do que a si mesmo, suas próprias limitações deixam de importar. Você se torna capaz de coisas que nunca imaginou. Como aceitar se casar com um estranho para protegê-la? Como aceitar se casar com um estranho para protegê-la? Helena concordou, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Enrico acelerar perigosamente. A campainha da suíte tocou exatamente às 10 horas. Doutor. Sebastião chegou acompanhado de uma maleta de couro e papéis que fariam de Enrico oficialmente um dos homens mais ricos do país. O advogado cumprimentou Helena com cortesia profissional,
fazendo comentários educados sobre como ela parecia ser perfeita para Henrico, enquanto este assinava documento após documento. Tudo está em ordem, Dr. Sebastião finalmente anunciou, guardando os papéis na maleta. Parabéns, Henrico. Você acabou de herdar um patrimônio avaliado em 2,5 bilhões de reais. O número ecoou no silêncio da suíte como um gongo. 2,5 bilhões. Era mais dinheiro do que Henrico havia imaginado, mais poder do que jamais sonhara possuir. Deveria estar se sentindo eufórico, vitorioso. Em vez disso, sentia-se estranhamente vazio. E as condições do testamento foram completamente atendidas? Helena perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Completamente. O casamento foi oficializado dentro do prazo estipulado. Não há mais requisitos a serem cumpridos. Henrico percebeu o que Helena estava realmente perguntando, se ela ainda era necessária, se a farsa precisava continuar, se havia alguma razão para permanecerem casados, além dos sentimentos complicados que haviam surgido entre eles. Não há, Henrico confirmou, encontrando os olhos dela. Você está livre para fazer o que quiser. Após Dr. Sebastião partir, eles ficaram sozinhos novamente. O silêncio se esticou entre eles, como uma corda de piano esticada demais, pronta para se romper a qualquer momento. Sofia havia adormecido novamente, e Helena a colocou cuidadosamente na cama, rodeando-a com travesseiros como uma fortaleza macia. Então é isso, Helena disse sem olhar para ele. Acabou. Henrico sentiu a palavra arranhar sua garganta ao sair. Você pode pegar suas coisas. Vou providenciar um motorista para levá-las aonde quiser ir. E o dinheiro? Já foi transferido. Você pode verificar em sua conta. Helena pegou o telefone e acessou o aplicativo do banco. Henrico viu seus olhos se arregalarem quando viu o saldo. Viu suas pernas bambearem ligeiramente com o choque. Meu Deus! Ela sussurrou. É real. É real. Ela se sentou pesadamente na poltrona, ainda olhando para a tela do telefone como se não pudesse acreditar no que via. Sofia nunca mais vai passar necessidade. Posso comprar uma casa, pagar uma boa escola, dar a ela tudo que sempre quis dar? Pode. E você? Helena ergueu os olhos e Henrico viu lágrimas brilhando ali. Você conseguiu o que queria? Henrico olhou ao redor da suíte luxuosa. Pensou nos bilhões que agora carregava seu nome, em todo o poder e influência que aquela herança representava. Então olhou para Helena, segurando o telefone com mãos trêmulas, e para Sofia, dormindo pacificamente na cama. Conseguiu o que achava que queria, ele disse finalmente. Mas não é a mesma coisa, é? Não. A admissão saiu como um suspiro. Não é a mesma coisa. Helena se levantou lentamente, caminhando até onde ele estava. Por um momento, Henrico pensou que ela fosse tocá-lo, consolá-lo de alguma forma. Em vez disso, ela simplesmente o estudou com aqueles olhos que pareciam capazes de ver através de todas suas defesas. Obrigada, ela disse finalmente. Por tudo. Por me ajudar quando ninguém mais ajudaria. Por me tratar com dignidade quando eu não tinha nada a oferecer em troca. Por me fazer sentir que ainda valia alguma coisa. Helena! Não. Ela balançou a cabeça. Deixe-me terminar. Você salvou nossas vidas. Sofia e eu nunca esqueceremos isso. E espero que um dia você encontre o que realmente está procurando. Henrico queria dizer que talvez já tivesse encontrado. Queria dizer que a ideia de vê-la partir com Sofia o fazia sentir como se algo vital estivesse sendo arrancado de seu peito. Queria dizer que 2 noites havia descoberto mais sobre si mesmo do que em todos os anos anteriores de sua vida. Em vez disso, apenas assentiu e disse: Eu também espero que você seja feliz. 1 hora depois, Helena e Sofia estavam prontas para partir.
Helena havia vestido novamente suas roupas velhas, recusando-se a levar qualquer das roupas que Enrico havia comprado. Não pertencem à vida para onde estou voltando, ela havia explicado. Enrico as acompanhou até o saguão, carregando a pequena mala que continha todos os pertences terrenos delas. O motorista esperava com o carro ligado, e Enrico percebeu que estava retardando o inevitável, criando pequenas desculpas para prolongar aqueles últimos momentos. Cuide-se, ele disse quando finalmente não havia mais nada a ser feito. Você também. Helena se inclinou e beijou sua bochecha, um toque suave que queimou como fogo em sua pele. Então, ela entrou no carro com Sofia nos braços, e Enrico ficou parado na calçada, observando as luzes traseiras desaparecerem no trânsito da cidade. Quando voltou para a suíte vazia, o silêncio o atingiu como uma parede física. Pela primeira vez em sua vida, Enrico Ferraz tinha tudo o que sempre havia pensado que queria, e nunca havia se sentido tão miseravelmente sozinho. A mansão Ferraz sempre havia sido mais mausoléu que lar, mas agora parecia especialmente sepulcral. Enrico passou os primeiros dias após a partida de Helena tentando retomar sua rotina anterior, mas descobriu que os rituais que antes lhe davam estrutura agora pareciam vazios e sem sentido. O café da manhã solitário na mesa de mogno para 12 pessoas, servido por empregados silenciosos que apareciam e desapareciam como fantasmas eficientes. Tentou mergulhar no trabalho com a intensidade de sempre, mas descobriu que mesmo as negociações mais complexas não conseguiam mais capturar completamente sua atenção. Durante reuniões importantes, sua mente vagava para memórias de Sofia brincando com seus dedos, ou do som da risada baixa de Helena ecoando pela suíte do hotel. Seus sócios começaram a notar sua distração, comentando entre si sobre como a recente herança havia mudado Enrico Ferraz. Se soubessem como ele realmente havia mudado. Na quarta noite, ele encontrou-se parado diante do espelho do banheiro principal, estudando seu próprio reflexo como se fosse um estranho. Os mesmos olhos escuros, a mesma linha firme da mandíbula, o mesmo cabelo perfeitamente arrumado. Mas havia algo diferente ali, algo que ele não conseguia nomear. Uma suavidade nos cantos dos olhos, talvez, ou uma melancolia que não existia antes. Enrico havia se tornado um homem que conhecia o sabor da solidão. O escritório em casa, que sempre fora seu santuário, agora parecia uma prisão dourada. As paredes forradas de couro, os livros encadernados que nunca lia, os quadros caríssimos que havia comprado mais por status do que por apreço estético. Tudo aquilo o rodeava como símbolos de uma vida que de repente parecia oca. Foi na sexta-feira que encontrou a carta. Estava no bolso interno do paletó que usara no casamento, cuidadosamente dobrada e escrita à mão numa caligrafia delicada que fez seu coração acelerar antes mesmo de ler as primeiras palavras. Enrico, não sei se você vai encontrar esta carta ou quando vai encontrá-la. Escrevi na madrugada da nossa última noite no hotel, enquanto você dormia no sofá e Sofia descansava ao meu lado. Queria que soubesse que estas foram as 48 horas mais estranhas e transformadoras da minha vida. Não apenas porque você salvou a mim e a Sofia da rua, embora isso já fosse suficiente para uma vida inteira de gratidão, mas porque você me fez lembrar de quem eu costumava ser antes de a vida me ensinar a me conformar com menos do que merecia. Durante essas 2 noites, me senti vista. Não apenas olhada, mas verdadeiramente vista por alguém. Pela primeira vez em anos, não me senti como apenas uma mãe solteira lutando para sobreviver, mas como uma mulher completa, com sonhos e medos e esperanças que vão além das necessidades básicas de sobrevivência. Sei que nosso acordo foi puramente prático.
Sei que você precisava de uma esposa no papel e eu precisava de uma chance de recomeçar. Mas alguma coisa aconteceu entre nós. Alguma coisa que nenhum dos dois planejou ou esperava. Vi isso nos seus olhos quando nos beijamos no cartório. Senti na forma como você olhava para Sofia, como se estivesse descobrindo algo sobre si mesmo que não sabia que existia. Não estou escrevendo esta carta para complicar sua vida ou criar expectativas que você não pode ou não quer atender. Estou escrevendo porque acredito que verdades devem ser ditas, mesmo quando são inconvenientes. A verdade é que me apaixonei por você. Não pelo seu dinheiro ou pelo que você pode me oferecer. Já fez mais por nós do que poderia imaginar. Me apaixonei pelo homem que parou o carro numa madrugada chuvosa para ajudar uma estranha. Pelo homem que se ajoelhou numa calçada molhada sem se importar com o terno caro. Pelo homem que comprou flores para tornar nosso casamento menos transacional. Pelo homem que ficou acordado a noite inteira no sofá porque queria ter certeza de que estávamos seguras. Sei que você tem medo de sentimentos, que construiu sua vida inteira ao redor do controle e da previsibilidade. Entendo isso melhor do que você imagina. Eu também me protegia de esperanças muito grandes, de sonhos que pareciam impossíveis para alguém na minha situação. Mas o amor não é algo que podemos controlar ou planejar. Ele simplesmente acontece, mesmo quando, especialmente quando, não estamos preparados para ele. Não espero que você mude sua vida por causa desta carta. Não espero que venha atrás de mim como nos filmes românticos. Sofia e eu ficaremos bem. Você nos deu essa garantia e nunca esqueceremos sua generosidade. Só queria que soubesse que você é capaz de ser amado, que sob toda essa proteção que construiu ao redor de si mesmo, existe um homem bom e gentil que merece ser feliz, que merece ter alguém que o veja não pelo que possui, mas por quem é. Obrigada por me deixar ser sua esposa, mesmo que por apenas 2 dias. Foram os 2 dias mais importantes da minha vida. Com todo o meu amor e gratidão, Helena PS. O Fia aprendeu a sorrir de verdade durante nossa estadia no hotel. Acho que foi por sua causa. Henrico leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente seu conteúdo. Suas mãos tremiam ligeiramente segurando o papel, e ele percebeu que havia lágrimas embaçando sua visão. A primeira vez que chorava desde a morte de sua mãe, 15 anos atrás. Ela havia se apaixonado por ele. Helena, com toda sua força e dignidade, com toda sua capacidade de amar incondicionalmente, havia se apaixonado por ele. E ele havia a deixado partir como se fosse apenas mais uma transação comercial concluída. Henrico se levantou bruscamente da poltrona, andando em círculos pelo escritório como um animal enjaulado. A carta havia confirmado algo que ele vinha tentando negar desde que vira as luzes traseiras do carro desaparecerem no trânsito. Ele também havia se apaixonado. Não sabia quando exatamente havia acontecido. Talvez quando a viu protegendo Sofia da chuva com o próprio corpo. Talvez quando ela estabeleceu suas condições no hotel, recusando-se a vender sua dignidade mesmo desesperada. Talvez durante aquele beijo no cartório que havia mudado algo fundamental dentro dele. Ou talvez tivesse sido uma somatória de pequenos momentos. A forma como ela cuidava de Sofia com uma ternura que ele nunca havia presenciado. Como mantinha sua compostura mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Como o fazia sentir mais humano e mais real do que havia se sentido em anos. Henrico pegou o telefone e discou o número do detetive particular que ocasionalmente usava para investigações corporativas. Roberto, sou Henrico Ferraz. Preciso que encontre alguém para mim. 2 horas depois, tinha o endereço. Helena havia alugado um apartamento pequeno, mas decente na Zona Norte, num bairro de classe média onde Sofia poderia crescer com segurança. Segundo o relatório, ela havia se matriculado num curso de administração
e já estava procurando emprego, determinada a construir uma vida estável para ela e a filha. Enrico guardou o endereço na carteira, mas não foi até lá. Não ainda. Em vez disso, passou os dias seguintes numa agonia de indecisão. Uma parte dele, a parte lógica, calculista, que havia dirigido sua vida até então, argumentava que ele deveria deixar as coisas como estavam. Helena e Sofia estavam bem, financeiramente seguras, livres para construir a vida que escolhessem. Interferir agora seria egoísmo, seria arrastar duas pessoas inocentes para a complexidade de sua própria existência. Mas outra parte dele, uma parte que Helena havia despertado e que agora se recusava a voltar ao silêncio, sussurrava que talvez ele merecesse uma chance de felicidade, que talvez 3 pessoas pudessem se curar mutuamente das feridas que a vida havia causado. Na segunda-feira seguinte, Enrico cancelou todas as reuniões e dirigiu-se à praça que ficava a 2 quadras do apartamento de Helena. Não tinha um plano, não sabia o que diria se a encontrasse. Apenas sabia que precisava vê-la, precisava ter certeza de que estava bem, precisava. O que exatamente precisava não estava certo. Sentou-se num banco sob uma jacarandá que derramava flores roxas como confete natural, observando mães com carrinhos de bebê, crianças brincando no playground, casais idosos caminhando de mãos dadas. Era um mundo que sempre havia existido paralelo ao seu, mas que ele nunca havia realmente notado ou valorizado. E então, a viu. Helena estava a uns 50 metros de distância, sentada numa manta estendida na grama, brincando com Sofia, que agora parecia maior, mais alerta, mais sorridente. Ela usava jeans simples e uma blusa azul que realçava seus olhos, cabelos presos num rabo de cavalo descontraído. Parecia relaxada, feliz, completa. Enrico ficou observando por quase 1 hora, bebendo a visão dela como um homem sedento. Viu como ela ria das expressões engraçadas de Sofia, como cantava baixinho para a filha, como a protegia do sol com o próprio corpo quando as nuvens se moviam. Quando finalmente se levantou para ir embora, incapaz de interromper aquela paz perfeita com sua presença complicada, Helena olhou em sua direção. Seus olhos se encontraram através da distância, e Enrico viu surprise, then something deeper crossing her face. Reconhecimento. E talvez, apenas talvez, um lampejo da mesma saudade que o havia estado consumindo. Helena se levantou lentamente, pegando Sofia no colo, e começou a caminhar em sua direção. E pela primeira vez em semanas, Enrico Ferraz sorriu. O mundo parecia ter pausado quando Helena começou a caminhar em direção a Enrico. Cada passo que ela dava na grama macia da praça ecoava no peito dele como batimentos cardíacos amplificados. Sofia estava acordada em seus braços, olhando ao redor com aquela curiosidade infinita dos bebês, e quando seus olhos encontraram os de Enrico, ela esticou os bracinhos em sua direção com um sorriso que derreteu qualquer resistência que ele ainda pudesse ter. Olá, Enrico. A voz de Helena era cuidadosamente neutra, mas ele podia ver a emoção brilhando em seus olhos castanhos. Helena. Sua própria voz saiu rouca, carregada de todas as palavras que ele havia ensaiado e descartado durante as últimas semanas. Você está bem? Estamos bem. Ela ajustou Sofia no colo e o bebê continuou estendendo os braços para Enrico com insistência adorável. Sofia, você se lembra dele? Enrico estendeu hesitante um dedo e Sofia imediatamente o agarrou com suas mãozinhas, puxando-o em sua direção com uma força surpreendente. Quando ele se inclinou para ficar mais próximo, ela tentou tocar seu rosto, seus dedinhos explorando sua barba por fazer e a linha de sua mandíbula com fascínio. Ela cresceu. Enrico murmurou, genuinamente impressionado com como um bebê podia mudar em questão de semanas. Bebês fazem isso rapidamente. Helena sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ele vira dela desde que se reencontraram.
Ela começou a dormir a noite toda na semana passada. Acho que finalmente se sente segura. A palavra segura pairou entre eles, carregada de significado. Enrico sabia que Helena não estava falando apenas sobre o sono de Sofia, mas sobre a estabilidade que o dinheiro havia proporcionado, sobre a diferença entre ter um lar e estar sem teto. Posso sentar com vocês? Enrico perguntou, apontando para a manta colorida espalhada na grama. Helena hesitou por apenas um momento antes de assentir. Eles se sentaram com cuidadosa distância um do outro, Sofia servindo como uma ponte natural entre eles. A bebê estava claramente encantada com a reunião, balbuciando sons alegres e dividindo sua atenção entre os dois adultos como se entendesse instintivamente a importância do momento. Li sua carta. Enrico disse finalmente, incapaz de continuar fingindo que este era um encontro casual. O rosto de Helena corou levemente, mas ela manteve o olhar firme. Espero que não tenha se sentido pressionado por ela. Não era minha intenção. Não me senti pressionado. Me senti visto. Enrico pegou uma folha de jacarandá que havia caído na manta, girando-a entre os dedos. Pela primeira vez na vida, alguém me viu de verdade e ainda assim conseguiu encontrar algo digno de amor. Sofia deixou escapar um gritinho de alegria e se jogou para a frente, tentando alcançar a flor roxa nas mãos de Enrico. Ele riu, um som genuíno que fez Helena olhar para ele com surpresa, e entregou a flor para a bebê, que imediatamente começou a examiná-la com seriedade científica. Você mudou. Helena observou, estudando seu rosto com aquela atenção que sempre o deixava desarmado. Como assim? Está mais leve, menos blindado. Ela inclinou a cabeça, considerando suas palavras. No hotel, mesmo quando estava sendo gentil, havia uma distância em você. Como se parte de você estivesse sempre em outro lugar, calculando, planejando. Agora você está inteiramente aqui. Enrico considerou isso por um momento. Ela estava certa. Ele podia sentir a diferença em si mesmo. As últimas semanas de solidão forçada haviam quebrado algo dentro dele, alguma barreira que o protegia do mundo, mas também o isolava dele. As últimas semanas foram difíceis, ele admitiu. Consegui tudo o que achava que queria, mas descobri que nada disso significa alguma coisa sem o quê? Sem alguém para compartilhar. Enrico olhou diretamente nos olhos dela. Sem você. Helena ficou muito quieta por um longo momento, apenas observando Sofia tentar comer a flor de jacarandá. Finalmente, ela suspirou profundamente. Enrico, não posso ser apenas uma distração da sua solidão. Sofia e eu não somos um remédio para o vazio que você sente. Somos pessoas reais, com necessidades reais, que merecem mais do que ser uma solução temporária para os problemas de alguém. A honestidade brutal das palavras dela o atingiu como um tapa, mas também o fez admirá-la ainda mais. Mesmo vulnerável, mesmo claramente afetada por vê-lo novamente, Helena não estava disposta a aceitar migalhas de afeto ou atenção. Você tem razão, ele disse, puxando a grama nervosamente. E eu não estou oferecendo uma solução temporária. Estou oferecendo... Não sei bem o que estou oferecendo. Só sei que estas últimas semanas me ensinaram que todos os bilhões do mundo não valem um único momento de felicidade genuína. E os únicos momentos de felicidade genuína que senti nos últimos anos foram com você e Sofia. Sofia havia conseguido levar a flor à boca e agora fazia uma expressão de profunda concentração enquanto tentava decidir se era comestível. Helena riu e cuidadosamente tirou a flor da boca da filha, substituindo-a por um brinquedo de borracha. O que você está dizendo exatamente?
Helena perguntou, não olhando para ele enquanto reorganizava as coisas na sacola de fraldas. Estou dizendo que quero tentar. Henrico se inclinou para mais perto, tentando capturar seu olhar. Quero aprender como ser parte de uma família. Quero descobrir se posso ser o tipo de homem que você e Sofia merecem. Não sei se vou conseguir. Não tenho experiência com esse tipo de amor. Mas quero tentar. Helena finalmente olhou para ele, e Henrico viu lágrimas brilhando em seus olhos. E se você descobrir que não consegue? E se decidir que é complicado demais? Que não vale a pena o esforço? Sofia já perdeu um pai. Não posso deixar que ela se apegue a você só para vê-lo desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. A dor na voz dela o fez perceber quanto dano o abandono do pai de Sofia havia causado. Não apenas logisticamente, mas emocionalmente. Helena não estava protegendo apenas a filha, estava protegendo a si mesma também. Então não me deixe desaparecendo, Henrico disse, pegando gentilmente a mão livre dela. Me dê uma chance de provar que posso ficar, que posso ser confiável, que posso aprender a amar da forma que vocês merecem ser amadas. Sofia, como se sentindo a tensão no ar, deixou escapar um chorinho pequeno e estendeu os braços para Henrico. Sem hesitar, ele a pegou no colo e ela imediatamente se aconchegou contra seu peito com um suspiro satisfeito que fez algo se derreter definitivamente dentro dele. Veja só. Helena sussurrou, observando a interação com uma expressão de espanto. Ela confia em você completamente. E você? Henrico perguntou, beijando o topo da cabeça macia de Sofia. Pode confiar em mim também. Helena estudou os dois por um longo momento, Henrico segurando sua filha com uma ternura natural que contrastava com tudo que ela sabia sobre sua vida anterior. Sofia relaxada e feliz em braços que ofereciam segurança e calor. Talvez, ela disse finalmente, mas devagar, passo a passo. Nada de grandes gestos ou promessas grandiosas, apenas pequenos momentos como este. Me deixe ver quem você realmente é quando não está tentando impressionar ou controlar alguma coisa. Posso fazer isso? Henrico assentiu, sentindo algo como esperança florescer em seu peito pela primeira vez em semanas. Podemos começar com um café? Amanhã, talvez? Apenas nós três, nada elaborado. Helena sorriu, um sorriso verdadeiro e cheio de possibilidades. Sofia adora café da manhã, especialmente panquecas. Então panquecas será. Henrico sorriu de volta, e pela primeira vez, desde que havia herdado a fortuna do avô, sentiu que realmente tinha tudo. 6 meses depois, a vida de Henrico havia se transformado de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. A mansão Ferraz, antes um mausoléu silencioso, agora ecoava com sons que ele nunca soubera que precisava. O riso cristalino de Sofia, agora com 8 meses e tentando seus primeiros passos vacilantes. A voz melodiosa de Helena, cantando enquanto preparava o café da manhã. O som de pequenos pés descalços, correndo pelos corredores de mármore, que um dia pareceram frios demais para abrigar vida. Henrico havia cumprido sua promessa de ir devagar. Os primeiros encontros foram cautelosos, medidos, carregados de uma tensão deliciosa entre o que havia sido e o que poderia vir a ser. Cafés da manhã se transformaram em almoços, almoços em jantares, até que um dia Helena mencionou casualmente que o apartamento que alugara estava com problemas de encanamento. E Henrico ofereceu, com o coração disparado, que ela e Sofia ficassem na mansão apenas temporariamente. Isso havia sido 3 meses atrás, e nenhum deles havia mencionado a palavra temporariamente desde então.
Na verdade, Henrico havia secretamente mandado seus advogados comprarem o prédio inteiro onde ficava o apartamento de Helena, apenas para ter certeza de que os problemas de encanamento nunca fossem resolvidos. Havia algumas vantagens em ser bilionário, afinal. Agora, numa manhã dourada de outono, Henrico estava sentado no chão do que antes era seu escritório formal e que Helena havia transformado numa sala de brinquedos colorida, observando Sofia tentar empilhar blocos de madeira com a concentração intensa de um arquiteto planejando uma catedral. "Papai, olha", Sofia balbuciou, embora papai ainda saísse mais como papa, e Henrico sentiu aquele aperto familiar no peito toda vez que ela o chamava assim. Helena havia tentado corrigi-la no início, explicando delicadamente que Henrico não era exatamente seu papai, mas ele havia pedido para que não fizesse isso. Sofia havia escolhido chamá-lo assim naturalmente, e ele descobrira que não havia palavra no mundo que o fizesse se sentir mais completo. "Muito bem, meu amor." Henrico aplaudiu quando a torre de Sofia permaneceu de pé por exatos 3 segundos antes de desabar em todas as direções. "Você está ficando muito esperta." Sofia riu e imediatamente começou a reconstruir, determinada como sempre. Henrico ainda se espantava com como aquela criancinha havia se tornado o centro gravitacional de sua existência. Como cada sorriso dela valia mais que qualquer negócio que já havia fechado. "Como estão meus 2 engenheiros favoritos?" Helena apareceu na porta, carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros que enchiam a casa com aroma de canela e baunilha. Henrico olhou para ela e sentiu aquela onda familiar de gratidão mixta com algo que ainda o assustava pela intensidade. Helena havia florescido nos últimos meses. O estresse e a tensão que marcavam seus traços quando se conheceram haviam dado lugar a uma serenidade radiante. Ela havia terminado o curso de administração com honras e agora gerenciava a fundação beneficente que Henrico havia criado em nome de Sofia, uma organização que ajudava mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Sofia acabou de construir e destruir a Torre de Pisa. Henrico relatou, aceitando a xícara de café que Helena lhe ofereceu. 3 vezes. É uma perfeccionista. Helena se sentou ao lado deles no tapete macio e Sofia imediatamente se dirigiu para o colo da mãe, levando consigo 2 blocos que ofereceu como presente. "Obrigada, meu tesouro." Helena beijou o topo da cabeça da filha. "São lindos." Henrico observou a interação com aquela sensação de surrealidade que ainda o visitava ocasionalmente. 6 meses atrás, sua vida havia sido reuniões, relatórios, solidão disfarçada de sucesso. Agora, seu maior prazer era sentar no chão brincando com blocos de madeira enquanto planejava mentalmente como tornar oficial o que seu coração já sabia há muito tempo. "Helena", ele disse, de repente nervoso, de uma forma que nem as maiores negociações conseguiam provocar. Ela estava distraída, ajudando Sofia a encaixar um bloco triangular no lugar certo. "Preciso te perguntar uma coisa." Algo no tom de sua voz fez Helena olhar para ele com atenção total. Sofia, percebendo a mudança na atmosfera com a intuição das crianças, parou de brincar e olhou entre os 2 adultos com curiosidade. "O que é?" Helena perguntou, e Henrico podia ver uma pontinha de apreensão em seus olhos. Henrico respirou fundo, lembrando-se das palavras que havia ensaiado e descartado centenas de vezes. "Nosso casamento, o original, foi por conveniência. Por necessidade, por desespero, se formos honestos." Ele parou procurando as palavras certas. "Mas agora..." "Agora?" Helena sussurrou, seu rosto corado. "Agora quero me casar com você de verdade." As palavras saíram numa corrida. "Quero que seja real, com toda a cerimônia e os votos e a família presente."
Quero adotar Sofia oficialmente. Quero que ela tenha meu nome, que vocês duas tenham meu nome por escolha, não por contrato. Sofia, como se entendesse a magnitude do momento, bateu palmas e gritou "Papa!" com alegria, fazendo os dois adultos rirem nervosamente. Enrico, Helena começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Ele se levantou e caminhou até a mesa de centro, de onde retirou uma pequena caixa de veludo que havia estado escondida ali há semanas, esperando o momento certo. Sei que já somos casados no papel. Sei que pode parecer redundante ou desnecessário. Mas quero fazer certo desta vez. Quero que saiba que desta vez é por amor. Ele se ajoelhou no tapete e Sofia imediatamente tentou subir em suas costas, transformando o momento solene em algo perfeitamente caótico e real. Helena Santos Silva Ferraz. Enrico abriu a caixa, revelando um anel que havia levado semanas para escolher. Simples, elegante, com um diamante que brilhava como as lágrimas que agora escorriam pelo rosto de Helena. Você me ensinou o que é o amor verdadeiro. Você e Sofia transformaram minha casa num lar, minha vida numa aventura, meu coração numa coisa que realmente funciona. Quer se casar comigo de novo? De verdade, desta vez? Sofia escolheu exatamente esse momento para tentar pegar o anel, esticando suas mãozinhas gorduchudas em direção ao brilho. Helena riu através das lágrimas, segurando a filha que agora balbuciava excitadamente. Acho que ela aprova, Helena disse, estendendo a mão esquerda onde ainda brilhava a aliança simples do casamento original. E eu não posso pensar em nada no mundo que eu queira mais. Enrico deslizou o anel no dedo de Helena, ao lado da aliança que ela nunca havia tirado, e então beijou sua mão com uma reverência que fez o coração dela acelerar, como se fosse adolescente novamente. Sofia, determinada a participar, agarrou o rosto de Enrico com suas mãozinhas e deu-lhe um beijo babado na bochecha que os fez rir até as lágrimas. Quando? Helena perguntou, ainda olhando para o anel, como se não conseguisse acreditar que era real. Quando você quiser. Enrico se sentou novamente, puxando as duas para mais perto. Podemos fazer uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Ou grande, se você quiser. Ou fugir para Vegas. Não me importo, contanto que seja real, contanto que seja escolha nossa. Pequena, Helena disse imediatamente. Íntima, com as pessoas que realmente importam. E Sofia como daminha de honra. Sofia como daminha de honra. Helena concordou, beijando a cabeça da filha que agora tentava comer o anel novo. Há mais uma coisa, Enrico disse de repente nervoso novamente. A fundação... Quero doar todo o resto da herança para ela. Manter apenas o suficiente para cuidar de nós três confortavelmente. O resto... Acho que meu avô aprovaria. Acho que ele queria que eu aprendesse que há coisas mais importantes que dinheiro. Helena o olhou com uma expressão de puro amor que o fez se sentir como se pudesse voar. Você tem certeza? Absoluta. Enrico sorriu, puxando as duas mulheres de sua vida para mais perto. Descobri que sou mais rico tendo vocês duas do que jamais fui, com todos aqueles zeros na conta bancária. Sofia, satisfeita por estar no centro da atenção, decidiu que era hora de sua soneca e simplesmente se aconchegou entre eles, fechando os olhinhos com a confiança absoluta de uma criança que sabe que está segura e amada. Família. Helena sussurrou, a palavra carregada de maravilhamento. Família. Enrico repetiu, e pela primeira vez em sua vida soube exatamente onde pertencia. Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética de sempre. Mas dentro daquela sala cheia de brinquedos e amor, 3 pessoas haviam encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna. Elas haviam encontrado umas às outras. E às vezes pensou Enrico enquanto ouvia a respiração suave de Sofia e sentia o calor de Helena ao seu lado.
Às vezes, o amor realmente aparece quando menos esperamos, disfarçado de chuva numa madrugada fria e transformando estranhos em família. Era, decidiu ele, a melhor herança que poderia ter recebido.